É correto pensarmos que Deus está muito além de qualquer compreensão humana. O Deus eterno, criador e mantenedor de tudo que existe, não pode ser totalmente compreendido ou explicado por mentes finitas e mortais. O Senhor mesmo declarou, leia o que está em Isaías 55, versículo 9. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Entretanto, conhecer o que Deus mesmo achou por bem revelar acerca dele mesmo é indispensável para a nossa salvação. No estudo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a pessoa maravilhosa que é Deus, o Pai. Seja bem-vindo ao nosso programa Encontro com a Verdade. Em João 17, versículo 3, nós temos registrado as seguintes palavras de Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Do conhecimento de Deus, portanto, depende a nossa vida eterna. Mas, afinal, o que está revelado sobre Deus? O que podemos saber sobre ele? Na Bíblia, a primeira citação sobre Deus nos mostra que ele foi quem criou os céus e a terra. O texto de Gênesis 1, versículo 1, nos assegura o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesta passagem, não há possibilidade para que tudo o que existe tenha vindo a existir através de uma explosão até hoje não compreendida, não comprovada pela ciência. Deus é o Criador. Ele é a origem de tudo que existe. Apocalipse 4, versículo 11 nos assegura: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Além da Bíblia testificar que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas, ela também revela algumas características maravilhosas da pessoa de Deus. O Salmo 90, versículo 2, nos assegura que Deus é eterno. Leia comigo. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nossa mente não pode conceber esta verdade em sua totalidade. Podemos voltar trilhões de anos no passado e Deus sempre esteve lá. Ele nunca teve princípio e jamais terá fim. Ele é eterno. Outra característica de Deus encontramos também em Jó, capítulo 42, versículo 2, onde nos afirma que Deus pode realizar todas as coisas. Vamos ler. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus é onipotente, ou seja, ele pode realizar tudo e qualquer coisa. Nada do que ele deseja pode ser impedido. Tudo para ele pode ser executado ou feito. Quando o anjo Gabriel foi anunciar a Maria o nascimento de Jesus, sem que ela tivesse tido contato físico com nenhum homem, o anjo disse: porque para Deus nada é impossível. Além de poder realizar todas as coisas, Deus também é onisciente, o que significa que ele sabe todas as coisas. O Salmo 147, versículo 5 nos assegura: grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento
é infinito. Deus também é onipresente, ou seja, ele tem o poder de estar em todos os lugares pessoalmente ao mesmo tempo. A Bíblia declara as seguintes palavras em Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Também o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 24, registrou o seguinte: esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Que maravilhoso é servir a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, o Deus criador e mantenedor de bilhões de galáxias e de toda a criação existente neste vasto e infinito universo. Outra característica maravilhosa de Deus é que ele não pode te enganar ou mentir para você. Tudo que ele te prometeu, ele pode cumprir em sua vida. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. O Deus Todo-Poderoso é cheio de verdade. Por isso, em diversas passagens, a Bíblia o chama de o Deus da verdade. Deuteronômio 32, versículo 4, por exemplo, nós encontramos uma destas passagens. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Você pode confirmar esta mesma verdade também no livro de Salmo, capítulo 31, versículo 5. Também em Isaías 65, versículo 16. E também em Jeremias, capítulo 10, versículo 10. No que pensamos quando pensamos em Deus? Em uma luz, ou um vapor, ou simplesmente em um espírito sem forma definida? Jesus afirmou o seguinte no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Apesar da Bíblia afirmar que Deus é espírito, será que ele não possui nenhuma forma, nenhum aspecto? Afinal, que forma ou aspecto Deus possui? A Bíblia enfatiza que Deus tem face, segundo o que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Também tem mãos, segundo o Êxodo 33, versículo 22. Também tem pés, segundo o Êxodo 24, versículo 10. Também tem costas, segundo o Êxodo 33, versículo 23. Apesar de Deus ser um ser espiritual, Deus possui o aspecto físico de um homem. Ezequiel 1, versículo 26, nos afirma exatamente esta ideia. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Por isso, lemos que quando Deus criou o homem, ele o fez segundo sua imagem e semelhança. Isso não se refere apenas ao caráter de Deus, mas à aparência física também. Ninguém é capaz de imaginar uma forma mais perfeita e bela para a raça humana, porque ela foi feita segundo a semelhança e imagem de Deus. A Bíblia atesta em Hebreus 1, versículo 2, que Deus é uma pessoa. E Jesus, quando esteve aqui nesta terra, nos afirmou que olhar para ele seria como olhar para o Pai em todos os aspectos. Resumidamente, podemos, segundo a Bíblia, afirmar que Deus é uma pessoa espiritual. A Bíblia revela também uma característica maravilhosa de Deus, talvez a mais fantástica de todas elas. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, lemos: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Esta verdade é maravilhosa aos nossos olhos. Um Deus eterno, cheio de poder, verdade e amor. Deus não tem apenas amor, Ele é amor. Ele não pode sentir nada que não esteja segundo o que Ele mesmo é, segundo sua própria natureza. É fácil alguém falar que ama outra pessoa, mas provar este amor é outra coisa. Mas será que Deus em algum momento provou que nos ama? Sim. Não somente Ele diz que nos ama, mas Ele provou o seu amor por você e por mim. E de que forma Ele fez isto? Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, traz a resposta para esta questão. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós encontramos o que muitos teólogos, muitos estudantes da Bíblia chamam de o verso áureo das Escrituras. Vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior prova do amor de Deus foi ter enviado Jesus para morrer por nós. Ou seja, você e eu deveríamos carregar a cruz, morrer e pagar o preço por termos pecado, deixarmos de existir, morrendo eternamente. Mas Deus provou o seu amor por nós, ao dar seu Filho para que ele pagasse a pena em nosso lugar. Quão maravilhoso é servirmos um Deus cheio de poder, de verdade e de amor. Agora, o que podemos fazer para, então, agradarmos a Deus? Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus deseja que exerçamos fé nele, e isto mesmo nos momentos mais difíceis, aqueles que parecem que todos te esqueceram. Saiba de uma coisa, Deus não te esqueceu. Ele te ama e espera que você confie nele. Além disso, todos nós devemos procurar agradar a Deus, fazendo tudo o que Ele nos pede. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 35, nós encontramos estas sublimes palavras. Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. Ore pedindo auxílio para que você continue conhecendo a Deus cada vez mais. Que em sua vida você o reconheça como seu único Rei e Senhor. Somente Deus criou o mundo e tudo que contém, do magnífico ao comum, a glória que reluz pertence só a Deus. Somente Deus é a verdade pura, milenar. Pode o homem desejar, mas nunca irá mudar o plano
somente Deus será o gozo do eterno lar. Sem tristeza e sem pesar, viveremos pra louvar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, tem o poder do trono universal. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Se você deseja tirar alguma dúvida, entre em nossa página no Facebook. O link você encontra na descrição desse vídeo e que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro. Deus, somente Deus, criou o mundo.